Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do podcast da cidade. Ó, já de cara eu quero falar com você. Preste atenção. Os cortes por assuntos e os melhores momentos vão estar publicados no Reels do Instagram, nos shorts aqui do YouTube e também no TikTok. Tá? Outra coisa que eu tenho pra te falar, dá uma carona pra gente aí no Spotify, de repente tu pega aquele trânsito, a gente sabe que o trânsito de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, enfim, da região não tá aquelas coisas, sempre a gente pega ali uma retenção, então você pode colocar lá no Spotify, podcast da cidade, a gente pode pegar uma carona com você, sempre gente interessante, trocando ideia, pra você ficar antenado sobre o que tá acontecendo na nossa região aqui, beleza? Bom, vamos nessa, eu tô aqui com o Betão. Ele que é um cara famoso em Piraí por conta de uma causa muito legal e eu apoio. Eu tenho dois parceiros lá em casa. Causa Animal. Pessoas que maltratam animais não são pessoas confiáveis, não são gente boa. Sou eu que tô te falando isso. Se você chegar na casa de um camarada e ver como que ele trata o animal dele, você já vai ver como é que tá funcionando o sistema lá. Sou eu que tô falando. Betão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Igor, pelo convite, falar com seus ouvintes. Uma honra estar aqui participando desse programa que é muito importante para a região. Um prazer. Betão, você nascido e criado em Piraí? Sou nascido e criado em Piraí. Nasci em Piraí, morei dos 0 aos 3 em Barra do Piraí. Depois retorno para Piraí, onde eu estou até hoje, até os meus 45 anos. Mas sou nascido e criado em Piraí. É mesmo? Então, você participou de todo aquele imbróglio. Pra quem não sabe, gente, corta pra cá. Pra quem não sabe, o Betão é filho do ex-governador Pezão, que hoje é prefeito de Piraí. Você viu de perto toda aquela construção do Pezão, aquela briga com a Light e tal. Você acompanhou aquilo de perto. Você nasceu no mundo da política, né? Igor, eu costumo dizer que eu vi tudo naquela cidade, né? Vi tudo em Piraí, vi as empresas chegando, vi a saúde melhorando, né? Vi a cidade ser pioneira para falar de tecnologia. Eu costumo dizer, quando o mundo estava começando a falar de internet, o mundo, isso em 99, 2000, a minha cidade mostrou para o mundo como colocava internet nas praças, nas escolas, com um programa de inclusão digital, chamado Piraí Digital, que foi referência no mundo, né? Tem um amigo de comunidade, que é o Jean, ele foi capa uma das revistas mais importantes do mundo de tecnologia, que é a Newsweek. Tamanho o reconhecimento no nosso projeto de inclusão digital. Quer dizer, eu pude ver tudo numa cidade, eu pude ver o quanto que a política foi importante para melhorar a vida do povo de Piraí. Graças a Deus eu pude acompanhar bem de perto. E aí, nessa sua lida com o seu pai na política, enfim, quando é que foi que te despertou? Eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim também. Foi quando você foi disputar a eleição para vereador? Não, eu vou ser bem sincero com você. Com 18 anos, eu estava vendo as transformações que a minha cidade estava passando, né? Uma cidade que não tinha empresas, uma cidade que realmente passou a ter muita coisa que não tinha. E eu quis, sim, ser candidato a vereador ainda com 18, 19 anos, mas meus pais, né, minha mãe e Pezão, não deixaram. Falaram, não, você não vai entrar na política assim, você vai estudar, vai ter sua profissão. Lá na frente, se você quiser entrar, você entra, mas dessa forma, você não vai entrar. Você precisa estudar, ter uma profissão para lá na frente você definir o que é melhor para você. Fiquei triste, mas hoje eu entendo o que minha mãe queria para mim, o que o Pezão quis para mim naquele momento, e hoje eu acho que foi bom. Acho que eu entrei no momento certo, né? Inclusive, eu quero mandar um grande beijo para a Dona Maria Lúcia. Uma pessoa fantástica, assim. E aí eu falo, aí que vem uma frase que é muito legal, fala, por trás de grande homem tem uma grande mulher. Maria Lúcia, eu conheci a sua mãe pelo vídeo de abertura da campanha de governador de Pezão, que ela abre a porta e tal, e ela tava na mesa do café da manhã e tal. Ela é essa pessoa cuidadosa mesmo? Foi? Muito. Minha mãe Acho que depois que minha avó faleceu, minha mãe herdou essa questão de estar com a casa sempre pronta para receber os parentes, receber os amigos, né? De uma forma carinhosa. Então, minha mãe acho que herdou esse lado da minha avó e ela realmente, além de trabalhar muito, de ser uma pessoa muito ativa na vida profissional, ela também tem um cuidado muito legal com a casa, com os filhos, com os netos e com a família de um modo geral, É corujona com os netos? corujona com os netos.
Eu até brinco com ela, falo, pô, mas tu era brava pra caramba comigo, com os netos, você é um docinho. É, sempre assim. É sempre assim. O Gabriel que tá operando a sala aí, que é meu filho, entendeu? Tem disso, né? Tem disso, tem dessas coisas. Agora, ô Betão, você é formado em Direito. E você exerceu a carreira de advogado? Assim que você se formou, você já Não, o disputou? vamos lá. Logo quando eu passo na faculdade, e eu vou morar no Rio, eu fui fazer, eu era juiz conciliador do primeiro tribunal especial no Fórum do Rio de Janeiro, eu era juiz conciliador, né, era coordenador, inclusive, de vários conciliadores, e fazia estágio não remunerado na liderança do PDT, que é o meu partido. Hum. Né? Mas eu termino a faculdade, trabalho como advogado ainda em empresas, depois eu abro meu escritório de advocacia, né, sempre focado no contencioso empresarial, no contencioso de massa. Graças a Deus tive sucesso na iniciativa privada, na advocacia. Minha vida muda mesmo em 2014. Eu sempre participei da política da minha cidade, dos processos eleitorais que a minha cidade e o nosso grupo estavam envolvidos, mas nunca tinha sido candidato. Né? A minha vida realmente muda na campanha do Pezão de governador, que eu tenho um papel bacana na eleição, na campanha. Eu me aproximo na época do grupo do Eduardo Paes, ainda como prefeito do Rio, em 2014. E passada a campanha, ele me liga cara, eu acho que você fez um trabalho muito bacana na campanha, acho que você tem um talento legal, eu queria te fazer um desafio, né? E um pedido para que você viesse ser subprefeito aqui da Zona Norte da cidade do Rio. Caramba, você saiu da campanha e foi ser Fui ser subprefeito. subprefeito da Zona Norte, uma área difícil de trabalhar, mas graças a Deus fui muito bem naquele trabalho. Então, eu acho que é ali que realmente vira a chave do Betão advogado e o Betão político. Eu descobri, depois de ter sido subprefeito, que nada me dava mais prazer, nada me enchia mais de alegria do que estar perto das pessoas, ajudando a resolver problema, sendo uma ponte, sendo um elo entre os problemas e quem tem a possibilidade de resolver. E aí realmente eu falei, cara, isso aqui tá mexendo mais comigo do que processo no escritório. E foi aí que eu realmente entrei de cabeça na política. Mas desde que eu me formei até 2014, eu sempre fui advogado de escritório, né? Sempre tive uma carreira na iniciativa privada. Agora, você assume a subprefeitura da Zona Norte Na Norte. Zona Norte do Rio. Durante esse período, a pergunta é: quais foram os maiores desafios que você enfrentou e coisas que você resolveu? Amigo, a gente está falando de uma área de 2 milhões de pessoas, para quem conhece um pouco a geografia do Rio, ali depois da Mangueira, ali depois da faculdade da UERJ, começam os bairros Rocha, Riachuelo, Sampaio, Triagem, Jacarezinho, Manguinhos, Complexo do Alemão, Complexo da Penha. Eu pegava toda a 24 de maio, pegava o Grande Meia, e aí realmente é uma área difícil de atuar, mas eu acho que Piraí, eu acho que me deu muito chão. Eu acho que a gente que é político do interior, a gente tem um contato maior com as pessoas, a gente tem uma acessibilidade maior com as pessoas, e isso me ajudou muito na minha caminhada. Claro que quando você chega numa comunidade daquelas, as demandas são infinitas. O que eu consegui fazer de uma forma muito bacana, primeiro me conectar com as pessoas do local, né? Me entregar, ser um cara presente no dia a dia deles e ir elegendo prioridades, que eu sei que a demanda é infinita. Mas eu, com as associações de moradores, a gente ia montando os mutirões, elegendo prioridades, e aos poucos a gente foi ganhando respeito, foi ganhando reconhecimento do movimento comunitário. O movimento comunitário se fala muito e eu percebi que eu estava, sim, desempenhando um trabalho muito legal nas comunidades, e eu devo muito a Piraí, devo muito ao meu jeito, ao nosso jeito de fazer política, de estar perto das pessoas, ouvindo as pessoas, e dali eu consegui, sim, fazer um bom trabalho. Claro que é um desafio muito grande, são áreas que a criminalidade está presente, então a gente tem que saber caminhar ali de uma certa forma, mas mantendo sempre à frente a execução do nosso trabalho, né? Eu como subprefeito, estava muito ali atento à questão da limpeza, à questão da iluminação, à questão do ordenamento público. Então, graças a Deus, eu nunca tive problema, fui muito bem recebido nas comunidades e hoje colho até um pouco dos frutos, assim, não de apoio político, não digo isso, mas de amigos que eu deixei, de pessoas que eu deixei, onde eu volto nessas comunidades, sou muito bem recebido e pude sim desenvolver um trabalho que eu me orgulho muito. Eu sempre falo que sobre a política, para quem não gosta de gente que não entre na política, né? Porque a política, o servidor público, ele tem um papel fundamental ali de melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida. E ter só uma gestão por gestão não é a melhor opção. É realmente essa aproximação.
qual é o grande contraste que você viu de Piraí, que é uma cidade pequena mas muito gostosa de viver, com aquela correria do Rio de Janeiro? Qual foi o grande contraste que você encarou? Foi, cara, aqui é muito diferente nisso. Acho que o Rio, pelo tamanho, pela grandeza, pela velocidade das coisas, ela te exige estar mais ágil na resolução das demandas, né, das questões. Eu acho que Piraí, a gente tem eu acho que o que foi plantado há 20 anos atrás, que começou lá com o Pezão, acho que a gente colhe os frutos até hoje, né? A gente tem uma qualidade de serviço público que funciona, né? Para você ter uma ideia, eu estudei em escola pública, eu frequento hospital público, então, em Piraí, muitos dos meus amigos, até com condição financeira Tu também, você estudou escola pública em estudei em Piraí? escola pública. Minha mãe, quando, pra você ter uma ideia, a gente sempre acreditou no ensino integral, público de qualidade. Minha mãe, quando inaugura o CIEP de Piraí, minha mãe me tira do Medianeira, que era um colégio particular em Barra do Piraí, e eu fui estudar no CIEP de Piraí. Depois estudei na Escola da Light, estudei no Lúcio de Mendonça, estudei em muitos colégios públicos da cidade, né? E a gente tem sim serviços públicos que funcionam. Piraí, sem demérito nenhum aos outros municípios, mas eu acho que a gente conseguiu estar alguns passos na frente, principalmente na questão da saúde, questão da educação, óbvio que tem sempre que melhorar, a gente nunca está satisfeito, mas a gente reconhece que a gente tem uma qualidade de serviços bons na cidade que permite, né, que eu, independente da classe social, estudasse com o filho do gari, com o filho do professor, com o filho de todas as classes, né, Piraí nunca teve essa divisão. Acho que isso me ajudou muito. Eu costumo dizer que talvez um rapaz da minha classe social no Rio não teria o contato que a minha cidade oportunizou de eu ter, de todas as classes sociais, de jogar bola com todo mundo, né? Isso acho que é um grande diferencial que eu carrego comigo. Isso é muito legal. O Rio, a capital, ela, ao mesmo tempo que eu falo que ela tem muitas oportunidades, mas ela também Ela segrega também. segrega Eu também. tenho amigos da Zona Sul que, se foram no Meier 2 vezes na vida, é muito. O cara vai até o Maracanã e volta. É verdade. Eu falo uma coisa assim, para a cidade grande, você acaba criando uma cidade dentro da outra, porque às vezes, por exemplo, o cara que tá na Barra, ele fica ali na Barra, ele não sai da Barra. O cara que tá ali no Leblon, ele fica no Leblon, ele cria o ecossistema dele, né? E o Rio, ela é uma cidade com muita peculiaridade. Então, na verdade, existem vários rios dentro do Rio de Janeiro, né? O estilo de vida do subúrbio é diferente da Zona Sul, que é diferente da Barra, que é diferente da Zona Oeste. Né? Você vai lá em Ioaíba, é bem diferente do Leblon, que é bem diferente da Tijuca, que é bem diferente dos complexos da Zona Norte. Então, acho que cada lugar tem sua peculiaridade. Eu falo que você falou uma coisa que é muito certa. Tem um rio para cada região, um rio diferente. Agora, mas que não deixa de ser encantador. Sim, né? todos eles. Com as suas dificuldades, mas o subúrbio é muito agradável, eu me sinto muito bem, sou muito bem tratado. Acho que cada lugar com a sua particularidade, com a sua beleza, com o seu charme, realmente com a sua forma, né, de ser. Na correria, dava para trocar ideia, informações com outros subprefeitos de outras regiões? Muito. Até porque o Eduardo sempre foi um prefeito que sempre colocou todos os secretários e subprefeitos para conversarem. Né? Então é importante. Eu até incomodava um pouco os outros subprefeitos, porque eu ficava muito nas favelas. Isso forçava eles também a irem. Ele até, você não vai sair das comunidades. Eu falei, irmão, a política é para todos, mas ela tem senso de urgência. Né? A gente deve fazer por quem precisa primeiro da atenção do poder público. E ali nas comunidades estavam os maiores problemas, né? Claro que eu consegui também, Igor, levar projetos estruturantes, por exemplo, o bairro do Meier. Eu lembro até hoje, o programa Segurança Presente, ele só existia na Lapa. O Pezão, depois, como governador, ele expande esse projeto. Esse projeto vai para a Lagoa Rodrigo de Freitas, vai para o Aterro do Flamengo, e com a minha luta de subprefeito, a gente consegue levar um projeto desse tamanho para o bairro do Meier, para a Rua Dias da Cruz, que é uma rua de um comércio muito forte. É isso que eu ia falar. O primeiro shopping center do Brasil foi no Meier. Então a gente sempre reconheceu a importância, e eu quis mostrar como subprefeito que projetos que antes ficavam circunscritos à Zona Sul ou à área central da cidade, era muito importante chegar ali na Zona Norte. Então a gente mudou completamente a realidade da segurança do Meier quando a gente leva o Meier Presente para o Meier. Então foi um ganho muito legal ali para aquela região.
Tem outra coisa também, eu vou viajando aqui em cima das etapas e assim, eu já falo isso mesmo, que eu não sigo o briefing perfeitamente. Então, tem uma parte que me chamou muita atenção, que eu abri o podcast com isso, que foi a questão da lei de proteção de maus tratos do município de Piraí. Foi uma lei sua. É, a gente entende, a questão da causa animal hoje é uma questão de saúde pública. Ela não é uma questão de quem gosta de animal, quem quer ter um cãozinho, não. Qualquer governante hoje tem que olhar para a população animal, para a questão animal, como uma questão de saúde, né? Então era muito importante a gente, primeiro, ter um plano de manejo que está sendo organizado agora no município, de uma forma mais esclarecida, definindo competências e prioridades de cada secretaria, o que cada secretaria tem que fazer com relação à causa animal. Mas era muito importante a gente sinalizar para a população que a gente não ia tolerar maus tratos, que a coisa ali não ia ficar da forma como estava. Então era importante a gente sim ter uma lei municipal que relatasse a questão dos maus tratos, punisse os agressores. E eu sempre cobrei, né, dos delegados, das pessoas que eram responsáveis pelas investigações, que fizesse ações exemplares para a população entender que a partir daquele momento tinha uma lei municipal, né, amparando também a lei federal, mas que desse mais poder para os policiais, para os agentes atuarem na questão do maus tratos animais. Quando as pessoas falam sobre maltrato animal, então a boa tratativa com o animal não é só na violência, né? É manter a vacinação em dia. Tem o perigo, por exemplo, de um cavalo estar solto. Tudo isso faz parte. Faz parte. Como se fosse uma atmosfera. Por isso que é importante o plano de manejo. Né? Por exemplo, um animal de grande porte, quem que vai cuidar é a Secretaria de Agricultura, é a Vigilância Sanitária. Tem hora que fica um pouco perdido essa questão dentro da administração pública. O plano de manejo é justamente para delimitar o que cada um tem que fazer, né? E além da lei de maus tratos, uma lei que eu acho muito legal, que a gente fez lá em Piraí, é a lei do cão comunitário, né? Que é aquele cão que a comunidade adota, que a população de determinada localidade adota, e ele sim tem uma personalidade, ele tem uma existência. E a gente deve se reconhecer esse cão e ajudar as pessoas que provêm esse cão, que ajudam esse animal, né? Ou cão ou gato, enfim. Então foi uma questão também que eu me orgulho, porque a gente tem muitas pessoas que fazem esse trabalho social na cidade e não tinham esse reconhecimento. Pô, esse cão agora ele tem alguém que fala por ele também, alguém que luta por ele. Então foi uma lei importante, que eu considero importante também. Isso é muito legal. Eu sempre falo assim, quando eu chego numa rua e tem um doguinho nesse formato, eu falo assim, ó, essa rua tem delegado. Aí tem ele que fica por ali. Eu tenho dois, eu tenho o Chicão e tenho a Lisa, são dois vira-latas, assim, street dog e pedigree. Eu tenho o Tito é um bulldogzinho francês, maravilhoso. Meu cachorro é muito Parceirão. Tem dia que minha mulher e meu filho nem podem ouvir isso, mas tem dia que eu torço pra estar só eu e ele dentro de casa. Que a gente fica numa paz, rapaz, mas é muito gostoso o convívio com o meu cachorro. Isso é muito legal. E isso tudo mostra uma preocupação que vai além somente da infra. Tem essa questão animal, mostra um pouco da sua humanidade. Isso é uma afirmação. Eu sempre falo, gente que não gosta de animal, bom sujeito não é. Eu gosto muito de animal. Agora, Betão, vamos lá. Você é pré-candidato a deputado estadual. Sou pré-candidato hoje. Uma jornada que veio... Deixa eu tirar uma dúvida. Primeiro você foi vereador e depois subprefeito ou vice-versa? Eu fui subprefeito em 2015 e 2016. Depois eu resolvo ser candidato na minha cidade, que é Piraí, né? Fui o quinto mais votado na primeira eleição e na última eleição o vereador mais votado. E aí depois disso, depois de ter sido subprefeito, estar no segundo mandato de vereador, ter aprendido tudo que eu aprendi dentro da minha casa, com meus pais, com o Pezão e com a Maria Lúcia, a gente entendeu que era importante levantar, não só para a região sul-fluminense, mas para todo o estado, que a gente está tentando fazer em Piraí, que é um projeto focado na educação. Nosso projeto hoje em Piraí é focado na educação, na qualificação do jovem. A gente tem hoje metas audaciosas que o Pezão tem colocado para a questão do ensino integral, para a questão das creches que a gente precisa. Só para você entender, Igor, a gente encontrou um quadro na cidade com mais de 650 crianças esperando fila em creche, né, em Piraí.
E para uma cidade de Piraí é muita coisa. Muito, isso impacta na empregabilidade da mulher. A mulher hoje não consegue trabalhar de uma maneira digna ainda, do jeito que a gente quer, porque ela precisa ter um lugar tranquilo, legal, bacana, seguro para poder deixar o filho dela. Isso é uma das metas do prefeito, né? Que ele, se Deus quiser, vai conseguir cumprir. Já está tudo engatilhado, os empréstimos já autorizados do governo federal. Pezão é um cara de muito acesso, então a gente vai fazer 4 creches agora na cidade, para a gente praticamente zerar essa fila de creche, né? E, enfim, e continuar um processo firme na colocação das escolas em tempo integral. É meta do prefeito terminar os 4 anos colocando todas as escolas em tempo integral. A gente já colocou 25% das escolas em tempo integral. Criança chega às 7, sai às 5, faz 5 refeições no colégio, no contraturno com esporte, com cultura, com teatro. Se vocês souberem outra proposta melhor para melhorar a cidade, melhorar o estado, melhorar o país, do que educação integral, com curso profissionalizante, esporte, cultura, eu tô aqui para ouvir, eu não conheço. Eu tenho outra coisa, eu tenho uma coisa para falar sobre Piraí, que é o seguinte: eu conheço pessoas, famílias que saíram de cidades maiores e foram para Piraí por conta de qualidade de vida. E me parece que isso está retomando agora, né? Ter uma rede municipal dessa, você não encontra em qualquer cidade. O Igor, a nossa região, Piraí, obviamente, vai passar por uma transformação, mas a região sul-fluminense, essa obra da Serra, ela muda. Ela muda a nossa região, né? Muitos que foram para Teresópolis, Petrópolis, saindo um pouco da questão da violência do Rio, já estão olhando Piraí, a nossa região, como um porto seguro. A obra da Serra, você vai chegar no Rio em 1h05, 1h10, com a duplicação da Dutra, com a duplicação da Serra, a logística vai ficar muito facilitada para Piraí e para a região sul-fluminense. Uma pauta que eu pretendo levantar, como se a população assim entender e Papai do Céu assim quiser que eu chegue como deputado, a gente tem um consórcio, por exemplo, hoje de saúde, né, que permitiu a gente ter um hospital regional aqui. O Sismepa. Que hoje o Pezão, que é o presidente, que hoje ninguém tem dúvida da importância do equipamento, que é o hospital regional aqui para a região. Mas a gente precisa também, quem sabe, ter um consórcio na área de segurança pública. Né? Não adianta só Piraí, só Volta Redonda. A gente precisa pensar na nossa região integrada, com tecnologia, com reconhecimento facial. Não dá para você ter em toda a escola um policial olhando as saídas da escola, mas você tem que botar câmera na frente das escolas, ter centro de comando e controle integrado entre as cidades do sul fluminense. Eu tenho conversado, tenho estudado sobre isso e eu vou levantar muito essa bandeira também. A minha pauta principal é a educação. Qualificação do jovem, mas a questão da segurança. Sem segurança você não consegue botar o professor dentro de sala, você não consegue trazer pessoas boas para trabalhar. Então eu vou olhar com muita atenção, estou estudando muito essa questão. O governo federal tem incentivado para que a gente tenha também um consórcio na área de segurança pública. Ainda é uma coisa que eu estou estudando, pensando, mas para quem eu falo, gosta dessa situação, gosta de ver alguém preocupado com isso, então eu vou olhar isso com muita atenção. E um tema fica muito próximo ao outro, porque quando você aumenta a qualidade da educação, o ensino integral contraturno, é uma forma também de você baixar Eu estive conversando aqui com o delegado federal, ele falou sobre a trilha da criminalidade, né? A trilha do crime. Então, quando você tem uma boa educação, quando você tem escola em tempo integral, a alimentação fundamental, né? Porque é fundamental a alimentação. E ter essa criança na escola, a ideia é que a taxa de amostragem para a criminalidade seja muito menor. Vou te dar exemplo. Tem um projeto no Rio chamado Orquestra Maré do Amanhã. Você deve ter ouvido falar, né? Lá do maestro, acho que é Prazeres o nome, se eu não me engano. E eu fui conhecer aquele projeto dentro da favela de Manguinhos, uma comunidade lá dentro chamada Vila Turismo. Você olha um rapaz daquele, um menino daquele de comunidade, Igor, com um violoncelo na mão, com um violino, com uma flauta. Sabe a probabilidade daquele menino querer pegar num fuzil é 0. Porque a música já abriu a cabeça dele para o mundo. Ele vai chegar em casa, vai pegar o celular, vai ver uma partitura nova, vai ver um show novo. Quer dizer, você tem que oportunizar isso para a nossa juventude. Vou te dar um exemplo do quadro que a gente encontrou em Piraí de qualificação profissional. Não estou aqui criticando os governos que passaram, mas deixaram fechar um curso de Senai que a gente tinha. Não dá. Não dá. Né? Então a gente está lutando para reabrir o Senai, uma pauta que a gente estava muito preocupado e nós fomos para Brasília, pedimos ao presidente
E o presidente foi muito solícito. Ele até brincou, falou, não, quem faz 100, faz 101. Boa. Então, se eu já prometi fazer 100 institutos federais, eu vou fazer 101, 102, 103 e vou mandar um Instituto Federal Técnico para ajudar o Pezão lá em Piraí. E já é realidade da nossa cidade. O Instituto Técnico Federal está funcionando de maneira provisória ainda no CEANTEC, que é um colégio estadual que a gente fez um convênio, que a gente tem pressa, mas agora a gente vai modular curso na área de sustentabilidade, na parte de robótica, na parte de programação. A gente precisa ter cursos que atraiam o jovem para a sala de aula, né? Então essa é a nossa meta em Piraí, focar na creche, focar na educação integral e focar na qualificação do jovem. E a gente ainda tem um CEDERJ em Piraí, que é uma faculdade à distância. O nosso sonho, que isso infelizmente foi sobrestado, que a criança entre na nossa creche e saia formada num curso técnico ou numa universidade à distância dentro da nossa cidade. É isso que o Pezão trabalha dia e noite. E o Pezão me falou uma coisa que é a maneira que é sobre essa coisa de... Ele falou assim para mim assim, Igor, eu sou um construidor de ponte. E aí quando ele me fala isso e me surge a informação de, olha, Betão é pré-candidato a deputado estadual, eu vi essa construção. Falei, cara, nada mais justo do que ele começa mais uma vez montando essa estrutura em Piraí e agora você vem, amplia isso para o estado como Eu deputado. quero defender a educação, Igor. Eu quero ser o deputado da educação, que vai defender os ótimo. professores. A gente fez um trabalho de reajustar os níveis dos professores na cidade, que não era reajustado há mais de 15 anos. 15 anos sem reajuste. Dos níveis, né? Você sabe que você tem docente A, docente Sim. B. O governo federal reajustava o piso, só eram ajustados o docente A e as faixas estavam totalmente achatadas. O professor já não tinha estímulo para fazer uma faculdade, um mestrado, e o Pezão entendeu isso, já começou a reajustar esses níveis. Foi um ganho muito grande para os professores. Era uma pauta que eu, como presidente da Comissão de Educação, peguei, botei embaixo do braço e consegui, né, dar um avanço muito grande para os professores. Óbvio que ainda tem que avançar. A gente tem uma questão dos especialistas que a gente está estudando junto com a prefeitura. A prefeitura ainda não tem uma solução, questão dos especialistas, mas enfim, a gente está atento a tudo que é referente à educação no município. A gente se empenha, se dedica, porque eu entendo que não tem outro caminho, a não ser com a educação. É fato. Agora a pergunta que não quer calar. Pezão vai pra rua contigo? Pezão vai pra rua comigo, Pezão tá muito empolgado, ele acha que é isso mesmo, que é o momento, acha que eu tô preparado, né? Ele e minha mãe sempre me seguraram muito, né? Mas ele acha que agora ele sabe, depois de ter sido subprefeito, tá no segundo mandato de vereador, tudo que eu vi, ele sabe que eu sou um cara preocupado com o povo, que gosta de estar no meio do povo. Isso ele fala de boca cheia, realmente, fala, pô, Betão é um cara que gosta do povo, e eu tenho certeza que ele vai para a rua com a gente porque a gente quer defender essa bandeira, né, dos cursos técnicos, da educação, dos professores, das escolas. É isso que a gente vai defender na eleição. A educação é a base de tudo, essa é a verdade. Dali começam todas as baixas de todas as taxas, que hoje são coisas preocupantes. Boa alimentação, lá na frente você não tem problema com saúde. Sim. Né? Educação, contraturno, problema com violência, taxa de amostrar assim vai. Você deve ter mais ou menos a minha idade, mas a gente tinha um programa de saúde dental dentro das escolas, a gente botava flúor, a gente fazia uma série de coisas. Isso tudo foi deixado um pouco, né? A gente precisa retornar com isso. Por isso que eu sou muito fã do CIEP. Eu sou muito fã do CIEP. Eu acho que o CIEP, não tenho dúvida, se a gente tivesse dado continuidade à política dos CIEPs, acho que a gente seria um modelo para o Brasil e talvez para o mundo. Vale lembrar que quando a gente fala de CIEP, a galera aí que é mais moderna, CIEP, falando de PDT, a gente está falando do Brizolão. Né? O Brizolão, que é um projeto fantástico, realmente, que foi revolucionário no estado do Rio de Janeiro. Foi porque ele era uma fábrica de escolas, ele tinha facilidade, você montava rápido, você vê que todos os CIEPs são iguais, né? Então, aquelas questões pré-moldadas, então você tinha agilidade, rapidez, e se você olhar onde o Brizola colocou os CIEPs, você vai ver que ele colocou nos piores IDHs, né? Ele lógico que chegou também em outros lugares, mas ele fez muito na Baixada, muito em lugares pobres, porque ele sempre entendeu. E eu cresci com o livro de Darcy Ribeiro na minha casa. Pezão foi prefeito 2 vezes pelo PDT. Eu tive a oportunidade de ter, quando eu passo na faculdade, fui fazer estágio na liderança do PDT, Brizola ainda era vivo. Então eu fiz campanha com o Brizola, eu tive a oportunidade de conviver com o Brizola ainda muito novo, eu muito novo e ele já com uma certa idade. Então foi um grande aprendizado, né? E eu acho que talvez agora, depois que ele morreu, muitas pessoas que passaram a reconhecer mais
o trabalho dele, a força dele, como ele encarou a política em todas as dificuldades, né, na campanha da legalidade. O Verdade. cara conseguiu ser governador por 2 estados diferentes, sempre com votações históricas, né, corajoso, guerreiro. Então, é realmente um grande estímulo, um grande ídolo para mim, o Brizola. Agora, saindo um pouco da coisa da política, como é você e Pezão em casa? Como é que é essa relação? Pezão no dia a dia. Cara, a gente se dá muito bem, né? A gente tem muita afinidade. Para quem não sabe, o Pezão é meu padrasto. O Pezão é casado com a minha mãe. Tem gente que até falou que eu não sabia, achava que ele era seu pai mesmo. Então... Eu sou um que eu não sabia. Ele é meu pai-drasto, ele é casado com a minha mãe há quase 40 anos. E a gente tem uma afinidade muito grande, a gente brinca muito. Ele é um pouco diferente de mim, eu sou mais expansivo, mais falador, ele talvez seja um pouco mais contido, mas a gente se encontra muito. Questão do futebol, questão do esporte, questão da Você é política. botafoguense também? Não, sou Flamengo. Pô, aí. Eu posso até... Aí. Esse vai valer o corte. Vai valer o corte. Ah lá, meu, que eu tenho um botafoguense ali que, se bobear, vai me sabotar na câmera agora, entendeu? Eu acho que talvez a nossa pior discussão que a gente teve na vida foi por causa de Flamengo e Botafogo. Não foi por causa de trabalho, não foi por causa de Mas política. eu tô pra apostar que quem ganhou essa partida que deu discussão foi o Flamengo. Pior que foi o Flamengo. Foi o Flamengo. O Gabriel fica meio bravo comigo aqui por conta disso também. Gabriel é? Aí esse cara aí, ó, botafoguense. Novo botafoguense. As coisas não são perfeitas, Betão. Assim, tem que ter, né? Mas dá tempo, cara, dá tempo. Mas eu te confesso que eu tenho um carinho pelo Botafogo também, que lá em casa grande parte da família é Botafogo, e o Botafogo ganhando, quando não é quando o Flamengo, deixa o prefeito mais feliz, então é agradar o prefeito. Não, assim, eu tô tranquilo com relação ao Botafogo, senão ele me sabota nas câmeras ali. Mas tá tudo bem, Gabriel, fica de boa, fica de boa. Agora, me fala um pouco da sua mãe, a Maria Lúcia. É outra pergunta também. Maria Lúcia foi um personagem que eu, Igor, avalio e julgo que foi muito importante na campanha de Pezão. Maria Lúcia vai pra rua contigo também? Você sabe que aquele cabelinho branco dela ali tem uma história, né? Tem uma força muito grande. Minha mãe sempre participou ativamente das campanhas, mas nessa campanha aconteceu um fato inusitado, que Pezão tomou um tombo, né? E teve que operar o ombro, meio emergencialmente falando. Durante a campanha, ele ficou um mês afastado da rua na campanha, que é o que ele gosta, e minha mãe, muito bravamente, foi pra rua, empolgou a tropa, não deixou a moral baixar, e ela segurou as pontas ali com muita força, com muita raça, né, com muita alegria no coração, que ela sempre falou que meu coração tá cheio de alegria, então da minha boca só vai sair coisa boa também. Então minha mãe... Eu ouço muito elogio ao Pezão, mas também ouço muito elogio à figura da minha mãe, a importância que minha mãe tem do lado dele. Né? Minha mãe, como primeira-dama, também teve um papel muito legal no Estado, conseguiu fazer muita coisa. Tem um reconhecimento muito grande no terceiro setor, que conviveu com ela ali, ela como presidente do Rio Solidário. Minha mãe conseguiu fazer muita coisa mesmo. Minha mãe é uma pessoa assim fora de série também. E eu vejo uma coisa legal na Maria Lúcia, que ela é parceirona mesmo. No Piraí Fest, por exemplo, eu vi Maria Lúcia o tempo todo ali, ela estava ativa no evento e sempre ao lado de Pezão e sempre ali. Sou capaz de arriscar que Maria Lúcia que falava, Pezão, vamos pra cima. Vai andar contigo? Vai andar comigo, os dois com certeza terão participação ativa na minha campanha. Isso A família, bom. né? É tudo ali pra mim, tudo que eu vi tá nos dois ali. Pezão ia pra Brasília buscar recurso, porque tinha minha mãe segurando toda a peteca em Piraí, né? Dando liberdade pra ele ir pra Brasília e sabendo que a coisa estava bem cuidada. Hoje ela tem um papel mais de articular as secretarias que estão embaixo do prefeito, mas também está desempenhando um papel muito legal de nível de projetos, de ajudar os outros secretários a resolver problemas. Minha mãe tem um papel importante na administração municipal. Agora, você foi o vereador mais votado com 900 votos, não foi isso? Foi. 900 votos. Essa campanha em cenário eleitoral do ano de 2026, o sarrafo está bem alto com relação à score de votações. Tá confiante? Amigo, eu estou trabalhando muito. Estou confiante. Eu acho que a gente vai defender um projeto que as pessoas vão gostar.
Acho que todo mundo quer que o filho, que o neto tenha a oportunidade de estudar numa escola bacana, ter a oportunidade de fazer um curso técnico, né, um curso profissionalizante. É isso que a gente vai defender para o Estado. Eu não tenho dúvida que é a pauta que as famílias querem, o Igor. A pauta das famílias é o seu filho estudando, trabalhando, tendo a oportunidade de crescer, de entrar numa empresa. Acho que é isso que toda mulher, toda mãe sonha, toda avó sonha, é que realmente o filho e o neto tenham a oportunidade de crescer na vida, de ser alguém na vida. Né? E essas bandeiras que eu vou levantar, e eu tenho percebido nas minhas andanças que as pessoas querem ver isso, querem ouvir isso, querem alguém que lute por isso. Né? E eu vou defender essas bandeiras. Agora, já caminhando para o final, uma última pergunta que é a pergunta mais expressiva que eu quero fazer para você. Mas antes disso, quero te falar que os cortes desse bate-papo vai estar rolando também no Shorts aqui do YouTube, no Reels do Instagram, no TikTok e também agora, né, com essa novidade que não é tão novidade assim, o Spotify agora tem vídeo, né? Então, esse episódio e toda essa temporada está sendo publicado também no Spotify. Agora, a pergunta é, já caminhando para o final, Betão, a pergunta é, quando seu mandato acabar, como você quer que as pessoas lembrem de você? Do seu mandato, das coisas que você fez? Como que você quer? O que você idealiza? Eu acho, eu quero ser lembrado como um cara que estava perto das pessoas. Claro que é impossível resolver tudo, mas eu acho que ser um político disponível, ser um cara presente na vida das pessoas, ser um cara que olha no olho das pessoas, que fala a verdade para as pessoas, que está ali porque ama a política, é essa pessoa que eu quero ser reconhecido. Um cara que se entregou, que se dedicou, que não resolveu tudo, mas estava aqui com a gente, presente, de mão dada, ajudando a gente em tudo, em tudo. O Igor, eu recebi um pedido essa semana que até me emociona. Eu nunca recebi um pedido tão marcante na minha vida. Eu tô há 20 anos acompanhando o Pezão, 25 anos nessa luta. Eu fui à Barra do Piraí essa semana, almocei no mercado municipal e um amigo me levou num box para conhecer o senhor Moacir, que é um paraplégico. E olha o pedido que ele me fez. Ele falou, Roberto, esse estudo daquela professora da UFRJ que usa a polilalamina, né, que alguns paraplégicos estão tendo muito sucesso. É óbvio que é uma coisa embrionária, que é uma coisa que está começando, mas isso acendeu esperança em muitos paraplégicos. E esse Moacir chegou para mim e falou, eu queria que você me ajudasse a tentar ter a oportunidade de voltar a andar. De me incluir num programa desse, de ser cobaia. Né? E às vezes a gente recebe uns pedidos, eu fico até meio arrepiado. Ele me fez esse pedido. Me ajuda a ter a oportunidade de tentar voltar a andar. Então, essa pessoa que eu quero ser lembrado. Um cara que está próximo das pessoas, ouvindo as pessoas e tentando, lutando, buscando. Nem tudo eu vou conseguir, óbvio, mas pelo menos o meu empenho, 100% as pessoas vão ter. Né? Eu batalho, busco, luto, e é dessa forma que eu vou ser. Você já está fazendo as suas andanças, já está conhecendo o cenário da região ainda mais, tá? Como você viu, como você falou, você está almoçando. Pretende andar por outras cidades também, do sul do estado? Já está fazendo? Estou andando muito, estou andando. Eu acho que a gente tem que pensar nessa região de forma integrada. Por exemplo, esse modelo vou te dar um exemplo da questão como o Detro faz para regular as passagens intermunicipais. Não dá para você pensar na nossa região, quando passa de um município para o outro, que aí já é do Detro. A gente tem que pensar um município, que aí cada um já aumenta a passagem de uma forma que a gente tem que pensar na região de uma forma integrada. Né? Então, eu estou andando bastante, estou estudando bastante, estudo as cidades, estudo as regiões, estudo as peculiaridades, as dificuldades. São muito parecidas, né, as dificuldades dos municípios, mas eu estou andando muito do norte ao sul, do noroeste, estou andando bastante. Mas sempre também eu não perco o foco do meu mandato de vereador. Continuo vereador, continuo exercendo meu mandato, correndo atrás, andando nos bairros, conversando com as pessoas, porque eu não posso deixar também de atender as pessoas que me elegeram, me confiaram um mandato que me orgulha. Igor, eu vou te ser sincero, só Deus sabe onde eu vou chegar. Mas eu acho que nada vai me dar mais orgulho de ter sido um vereador muito bem votado na minha cidade, onde as pessoas me conhecem a minha história, conhecem a minha família, né? Ter esse reconhecimento, onde as pessoas realmente sabem quem você é. Isso para mim marcou minha vida de uma tal maneira que eu nunca vou esquecer.
A última pergunta. O quanto que a vida política do Pezão e você vendo a sua mãe com toda essa história, o quanto que isso influencia no seu mandato hoje como vereador e quanto que isso pode influenciar no seu mandato, caso seja eleito, como deputado estadual? Você diz, eu não entendi. O jeito do Pezão governar, a forma que ele conduz, o jeito que a sua mãe também, em bastidores também ajuda, isso influencia você? Claro, eu acho que cada um tem uma forma de... Eu questiono ele em algumas coisas, a gente não... Né, eu acho que não dá pra gente ficar aplaudindo tudo. Tem coisas que ele erra, como eu erro, e a gente debate. Mas eu acho o principal legado que eu vejo do governo dele é ser um batalhador de trazer recursos, de trazer projeto, de trazer... Você sabe que hoje os municípios cada vez mais perdem participação no bolo da arrecadação tributária. Né? Cada vez mais os tributos ficam concentrados no governo federal, no governo do estado, mas as pessoas moram na cidade. Ninguém mora no governo federal, ninguém mora no governo do estado. As pessoas moram nas cidades. Nós precisamos ter políticos que defendem a pauta municipalista. Né? E o Pezão me ensinou isso, a lutar pelas cidades. Ele foi presidente da Associação de Prefeitos, lutar pela melhoria das localidades. Um dia uma senhora parou assim: Beto, você acredita mesmo que isso aqui tem jeito? Olhou com uma cara assim para mim, eu falei: minha querida, se você achar que vai chegar alguém aqui, estalar o dedo e o mundo vai melhorar, não é assim. Mas se a gente trabalhar para melhorar a nossa rua, trabalhar para melhorar o nosso bairro, melhorar a nossa cidade, quem sabe melhorar o nosso estado, quem sabe lutar para melhorar o nosso país, acho que a gente melhora o mundo. Né? Agora, se você achar que tem uma receita, que alguém vai estalar o dedo e as coisas vão melhorar, não é assim. Né? Eu acho que é buscando um recurso, acompanhando de perto a cidade, vendo as coisas acontecer, acho que a gente consegue melhorar a vida das cidades. Como eu digo, as pessoas moram nas cidades. Né? Ninguém mora no governo federal. E cada vez mais os tributos ficam lá no governo federal e a gente passando o bule, né? O pratinho lá no governo federal. Lá para poder pegar alguma coisa. É uma realidade difícil. Eu não conheço pessoa que saiba fazer isso melhor do que o Pezão. Então a escola do Pezão nisso de saber de onde vai o recurso, como encaixar, como fazer... Realmente é uma pós-graduação. Uma ida com ele para Brasília, você ficar 3 dias em Brasília com ele, Igor, é um curso. Que legal, que legal. É um curso. Bom, pessoal, Betão, muito obrigado por você ter vindo. Sei que a sua agenda tá lotada. Nada, eu que agradeço. Vai ficando por aqui mais uma edição do podcast da cidade. Pessoal, eu conversei aqui com o Betão. Ele é pré-candidato a deputado estadual, vereador no mandato em Piraí, e o cara tá vindo com força total. Agora, me agradou muito essa história da educação e do consórcio de segurança, hein? Eu acho que eu vou ficar por aí. Eu vou defender a educação e vou batalhar muito essa questão do consórcio de segurança, que as pessoas sentem isso, né? Todo mundo quer um lugar mais tranquilo. E quando eu falo dessa questão da Serra, da obra da Serra, a gente não pode perder que é o que realmente nos faz diferente, que é a nossa tranquilidade. Sim, a gente boa. A gente tem que continuar um interior que gera emprego, que gera oportunidade para as pessoas. Minha cidade tem 50 quilômetros de Dutra. Minha cidade tem 50 quilômetros da rodovia mais importante do país. E ali não tinha uma empresa. Eu vi tudo que foi feito para colocar as empresas. E mais empresas estão vindo. Investimento de termoelétrica, agora que a gente está tendo aqui na Dutra, de R$1 bilhão. É verdade, né? Boa. Então a gente precisa gerar renda, gerar riqueza, mas a gente não pode perder a nossa tranquilidade, as nossas belezas, né? Então, se Deus quiser, eu como deputado vou batalhar muito por isso. Boa! Pessoal, vai ficando por aqui mais uma edição do podcast da cidade. Conversei com o Betão. Betão, sucesso. Muito obrigado. Estamos juntos, as portas do podcast da cidade estão abertas e desejo vitória a você. Obrigado. Bom, vamos para a câmera central aqui para a gente fechar. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigado, gente.